cantora, atriz e amada por muitos fãs no mundo inteiro, hoje eu vou analisar os principais pontos do mapa astrológico da Ariana Grande. Eu me chamo Sabrina Barbosa, sou estudante de filosofia, simbolismo e hoje trabalho com consultas astrológicas utilizando o mapa natal. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Novamente, pessoal, venho aqui com mais uma análise, de um famoso, e hoje eu vou falar sobre a Ariana Grande. Vou aqui elucidar para vocês os 3 pontos principais que eu analiso no mapa que eu faço. Quando eu analiso o mapa, eu analiso o tesouro que a pessoa tem, analiso a principal falta, aquilo que muitas vezes é um obstáculo para a pessoa, e também analiso uma rota de fuga que eu consigo enxergar no mapa, e desse modo a pessoa consegue discernir um pouco melhor, as coisas que acontecem dentro de si e à sua volta. Sobre o tesouro da Ariana, como eu já disse aqui para vocês, o tesouro que todos nós temos é aquilo que a pessoa tem abundância, é aquilo que nós podemos dividir com os outros. Hoje, muitas vezes, nós focamos a nossa atenção, a nossa consciência, as nossas emoções, os nossos pensamentos naquilo que nos falta. Só que eu consigo discernir e explicar para você aquilo que você tem em abundância e talvez você ainda não se deu conta. E no caso da Ariana em específico, eu fiquei bastante impressionada porque o tesouro dela tem uma semelhança muito grande com o tesouro da Taylor Swift, que foi o mapa que eu analisei da última vez, que eu já postei aqui no canal. As duas têm uma conjunção de Júpiter com a Lua. Então, é realmente uma vida emocional muito abundante, muito expressiva, e elas expressam essa vida emocional muito abundante. Diferente da Taylor, que estava em Câncer, o da Ariana está em Libra. Isso nos diz, pessoal, que o que ela tem dentro de si, na Ariana, é muito brilhante e reluzente, sabe? Como uma prata, muito refulgente. É algo brilhante, é expansivo. Ela é uma mulher que tem facilidade para amar e ser amada, para gostar e ser gostada. Ela é uma pessoa também que muito provavelmente tem uma confiança muito grande na vida. Essa conjunção está na casa 9, então é uma conjunção muito importante em relação à fé, a confiança na vida. Mesmo em tempos de crise, ela tem uma segurança emocional muito grande, por ter uma confiança natural de que o universo é equilibrado e justo, ainda mais porque está em Libra. Então, ela consegue regular o que acontece fora com o mundo interior dela. Ela faz o movimento de equilibrar na balança de Libra os sentimentos e a expansão que ela quer fazer na vida com o que está fora dela, com o que está no mundo. Ela tem essa capacidade. Então eu acredito que ela seja uma pessoa de fé, independente de qual fé seja, ela tem fé. É uma pessoa que tem muita confiança no divino, no universo, e o amor que ela tem por coisas de valor, como a fé, a religião, a filosofia, esse tipo de coisa. O amor dela por essas coisas se dá quando essas coisas se apresentam de modo belo e gracioso, porque é Libra. Ela fica emocionalmente muito feliz, até assim exaltada, eu diria, Existe um exagero aqui também. Ela fica muito feliz em se expandir, em amar, em gostar, em conhecer. Ela tem essa felicidade. Como eu disse no começo, esse tipo de conjunção do Júpiter com a Lua dá muito exagero nos sentimentos. Então a pessoa, ela pode ir para o meio artístico para conseguir expressar nessa abundância de sentimentos, nessa água emocional, e no caso dela também os pensamentos. Não é estranho que ela, a Taylor Swift,
cante sobre amor, né? Porque ela tem isso em abundância dentro dela. Então ela tem muita facilidade de falar de sentimentos, né? Não é uma pessoa com travas, né? Com dificuldades para falar das emoções, uma pessoa que não sabe, né, quando é amada, uma pessoa não sabe se ama de fato. Não, é uma pessoa que ela pega no ar, sabe? Libra é muito namorador, gente, o signo de Libra, né? Então, ela também, né? Aqui com Júpiter existe um exagero, como existe também no caso da Taylor Swift. Porque Júpiter dá um exagero, né? Uma expansão emocional tão grande que a pessoa ama muito, muitas pessoas, né? É uma pessoa que não consegue ficar sem ninguém, né? Porque ela gosta de amar. Esse posicionamento também dá para ela muita resignação emocional. E também, né, pessoas com esse posicionamento sentem que precisam expressar os seus sentimentos, porque senão elas sentem que vão explodir, assim, sabe? É tão grande, tão intenso, que elas precisam falar. Daí, o próximo ponto que eu analiso é a falta, né? Aquilo que a pessoa não tem, aquilo que realmente, né, é como se fosse um buraco, né? E muitas vezes é uma falta que fere, porque a pessoa se vê sem aquilo, com aquele vazio. Muitas vezes nós sabemos que nós temos o vazio, né, e nós colocamos a nossa atenção nele, mas muitas vezes é bom que alguém nos diga, né, exatamente, descreva, né, e dê uma imagem disso, para que esse vazio não fique pairando, né, como um fantasma, assim, atrás de nós, sem que nós consigamos entendê-lo. E no mapa dela é simbolizado por Saturno, na casa 2, em Peixes, né? Um dos pontos. Existe um outro também, que é de Marte na casa 8, né? E eles estão em oposição, inclusive, no mapa dela, isso dá um peso a mais. Saturno aqui, isso é engraçado, porque nós diríamos, né? Como que uma pessoa de Saturno na 2 é rica, né? Mas para você ver que o simbolismo não é assim, preto no branco, né? Você tem que interpretar o mapa inteiro. Inclusive, eu sei, gente, que às vezes é irritante quando os astrólogos dizem: ah, mas eu não posso falar porque eu tenho que olhar o seu mapa inteiro. Mas é por isso, sabe? Porque nós conseguimos aprofundar a análise e perceber nuances que só você falando um posicionamento ou outro, não dá pra gente saber exatamente, né? Por exemplo, no caso dela, Saturno na 2, ela é multimilionária e ainda assim ela tem Saturno na 2. Aqui nós percebemos que muito provavelmente, enquanto ela quer se expandir, né, se expressar, voar por aí, né, Libra é um passarinho assim, né, bonito e querem ultrapassar fronteiras e ir além, acontece que a realidade material e as obrigações financeiras, né, obrigações bem terrenas, trazem-na de volta para a Terra. Esse Saturno na casa 2 dá uma forte sensação de privação. E aqui é importante, por mais que a pessoa seja rica, ela sente que falta. Esse é o problema. Muitas vezes Saturno é como a pessoa percebe. Às vezes, não representa bem o que realmente se passa, mas é como a pessoa percebe aquilo, como uma falta, uma privação. E aqui Saturno na 2, a pessoa precisa tomar bastante cuidado com a avareza, por exemplo. Porque por mais que a pessoa tenha dinheiro, ela fica com medo de perder. Ela acha que se ela ajudar, ela sente que ela não pode ajudar, porque senão ela vai perder. Até porque, né, uma coisa sobre Saturno na casa 2, se você tiver, por exemplo, o que eu vejo no mapa das pessoas que eu analiso, o que eu vejo nas pessoas, é que as coisas em que as pessoas que têm Saturno na 2 tocam, né, perde o valor. Por mais que seja algo caro, pessoas de Saturno na 2 fazem com que essa coisa de valor pareça sem valor, pareça barato. É como se fosse um toque de Midas, do rei Midas, ao contrário. Né? As coisas que pessoas de Saturno na 2 tocam ficam pálidas, meio sem cor. Mas isso acontece porque acredito que a própria pessoa destitui o valor daquilo. Aí ela para de cuidar, né? Perante a pessoa, o que ela tem não tem valor suficiente, por mais que seja algo caro.
É como se uma rosa linda, perfumada, né, fosse tocada e esse toque murchasse a rosa, né? A rosa, ou pelo menos a rosa perdesse a cor, murchar é demais, né? Mas perante os olhos dessa pessoa, a rosa perde a cor, fica pálida. Isso acontece com pessoas de Saturno na 2. Então é uma pessoa que jamais estará satisfeita com as coisas que possui. E no caso, né, de estar em peixes, acontece o movimento de que as conquistas materiais, tudo que a pessoa tem de posses, parece submergir, né, no horizonte da pessoa, né, como se ela perdesse de vista os bens que tem, as coisas que tem. E ela também pode se perguntar qual é o sentido de ter todas essas coisas, né? Qual é o sentido? Eu sei que parece muito óbvio, né, que é ótimo ter bens, ter dinheiro, ter posses. Mas aqui eu tô falando dessa pessoa em particular que tem Saturno em Peixes na 2. Para ela, né? E se você tem um posicionamento desses, você sabe do que eu tô falando. Para a pessoa, ela procura um sentido para aquilo. E ela não encontra, né? Ela faz essa pergunta e não encontra o sentido. No caso, Saturno tem conflito com Marte, né? Então é o ferro se opondo ao chumbo. Aí tem um problema a mais, até porque tá na casa 8, né? Que é uma casa bem complicada, que fala sobre fim das coisas, etc. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre um escape que eu vi no mapa dela. Um escape possível é Vênus, né? Vênus está domiciliada no mapa dela, tá na casa 4. A Ariana, ela tem raízes muito sólidas. Provavelmente ela teve uma boa convivência com os familiares. Eu não conheço muito bem a história dela, mas acredito que sim, né? Uma boa convivência com os pais. O solo de onde ela veio é muito firme, porque é touro, né? É firme, é estável e é bom, é agradável. Então ela pode contar com as raízes dela. Ela não tá pairando no ar, as emoções dela não são perdidas nesse sentido. É porque ela, quando ela olha para trás, para a família de origem, ela tem um terreno sólido, onde ela pisa, sabe? Ainda mais que tá na casa 4. Então, gente, ela tem muita força emocional, do coração, né? Ela também tem sol em Câncer, então aquilo que é do coração é muito firme para ela, sabe? Por mais que ela encontre alguns desafios, eu diria para ela, olhe para trás, né? É como eu estava conversando com uma amiga minha esses dias, que estava com alguns probleminhas, e aí eu estava olhando o mapa dela, fiz uma análise bem legal, e aí o que eu vi era essa coisa, né, da casa 4 bem forte. Gente, se você tem a casa 4 forte, né, se você tem Júpiter, se você tem a Lua, se você tem Vênus, né, domiciliados, você tem uma base emocional, você tem uma base familiar muito forte. Se você se voltar para isso, né, no caso dela também, eu falei para minha amiga, se volte, quando você se sentir perdida, se volte para as suas raízes, que você vai conseguir, né, vitórias sobre os desafios que você está vivendo agora. A força dela, da Ariana agora, vem daí, das raízes, né, de onde ela veio. E no caso dela, não é uma terra dura, árida, né, uma terra difícil ali de percorrer. Não, gente, a terra para a Ariana aqui é uma pradaria, sabe? É muito agradável, é bom, é suave. Então não vai ser uma coisa dolorosa para ela fazer isso. O segundo elo de escape no mapa dela que eu vejo seria o nó do norte na casa 11, né, em Sagitário. Então aqui a gente tem outro elemento de expansão, né, tem o elemento de calor. E aqui na casa 11, né, eu consigo ver que muito provavelmente ela tem ajudas de benfeitores, né, pessoas que estão acima dela, né, em algum círculo, em algum nível, e querem ajudá-la e ajudam-na. Ela, com sua graciosidade, naturalmente atrai benfeitores, né, que expandem as suas possibilidades de ação. Fora que também ela tem Sol na casa 6, em Câncer, então ela tem bastante fertilidade em relação a trabalho, né? É uma pessoa que, como a Taylor, nunca ficaria sem trabalho, ainda mais que está em Câncer, então é realmente uma área muito fértil para ela.
E aqui, pessoal, de novo, como eu falei no mapa da Taylor, né? A Ariana Grande também tem o ascendente em Capricórnio, né? Mulheres de ascendente Capricórnio são mulheres sérias. Às vezes pode não parecer, né? Ainda mais que ela tem sol em Câncer, né? Cancerianos são docinhos, né? São tchucu-tchucu, assim, são muito dengosos, tudo mais. Ela tem aquele jeitinho de boneca, né? Aquele ar meio plácido, assim, meio etéreo, tudo mais. Mas ela é séria. E ela, naturalmente, como a Taylor, ela visa o topo. O negócio dela, né, de uma mulher em Capricórnio, é subir, 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 progredir, né? Sempre subir. É uma mulher que sempre mira o topo. Há muito forte uma autocobrança, exigência de si mesma, e existe uma gravidade, um peso. E ela é muito exigente aqui em relação às posses materiais, ao que ela consegue construir, ao que ela consegue na vida. É bastante exigente, como a Taylor. No vídeo da Taylor eu não fui tão incisiva nisso. A Taylor, ela é uma mulher que mira o topo, né? Como a Ariana. Se não é o topo, não é suficiente, né? São muito exigentes, autocríticas, né? E fazem o que tem que fazer. Eu particularmente gosto muito de pessoas com ascendente Capricórnio, né? São pessoas sérias, são pessoas comprometidas, né? Algumas pessoas não gostam muito de Capricórnio, falam que eles são chatos, mas, gente, são pessoas de muita responsabilidade, sabe? Elas não estão para brincadeira. Bom, pessoal, é por aí. Isso é um pouquinho do que eu faço numa análise, né? Sei lá, 20% do que eu faço. Se você gostou, entre em contato comigo, agende a sua consulta. Vai ser muito interessante analisar o seu mapa e te explicar as coisas. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por quem assistiu até o final. Fique com Deus. Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!